XX foi marcado por uma série de acontecimentos históricos extraordinários. Grandes conflitos, grandes revoluções, a corrida espacial, grandes invenções e muitas descobertas. Uma dessas descobertas hasteou a bandeira daquilo que a gente chama de revolução sexual, que foi a descoberta da pílula anticoncepcional. Essa descoberta, aliada ao grande alvoroço que ela gerou e as movimentações feministas daquele momento, fez com que a opinião pública acreditasse de modo real que a Igreja modificaria o seu posicionamento acerca dos contraceptivos, firmado já desde Pio XII. Objetivamente, ela inaugurou na Igreja a discussão sobre a dissociação do caráter unitivo e do caráter procriativo do ato sexual no casamento. Até parece um pouco complicado, mas falar do caráter unitivo e do caráter procriativo do ato sexual é falar necessariamente da união do casal propriamente dita e daquilo que resulta do ato sexual, e que não pode haver, não deve haver, sob nenhuma condição, interferência externa ou artificial nesse caráter. Então, em virtude da grande divisão de opiniões, até mesmo dentro da Igreja a respeito desse assunto, o Papa João XXIII, agora São João XXIII, convocou uma comissão especial para discutir esse assunto. Essa comissão, que iniciou seus trabalhos em 1963, tinha como objetivo aconselhar o Santo Padre na tomada de decisão a esse respeito. Acontece que João XXIII morreu naquele mesmo ano e as atividades da comissão foram paralisadas. Atento à importância daquele assunto, o Papa Paulo VI reativa a comissão e, de modo especial, convoca um bispo polonês, de obras já conhecidas sobre o assunto até aquele momento, para integrá-la. Nós estamos falando de Karol Wojtyła, isso mesmo. Essa comissão, então, desenvolveu seu trabalho de modo intenso até o ano de 1966, quando haveria ali uma votação a respeito do parecer que seria emitido ao Santo Padre. Os bispos que integravam essa comissão se dividiam em duas correntes de pensamento. A corrente maioritária acreditava, sim, na possibilidade de uso dos contraceptivos, e a corrente minoritária era contrária ao uso de contraceptivos. Acontece que a corrente maioritária favorável ao uso dos contraceptivos tornava isso público o tempo todo, de modo a direcionar a opinião pública ao pensamento de que a Igreja ia de fato modificar aquele pensamento vindo lá de Pio XII. E então, na hora de votar o parecer que seria apresentado ao Santo Padre, a corrente maioritária acabou vencendo. O problema é que no dia dessa votação, Karol Wojtyła foi impedido de participar da reunião da comissão pelo governo de seu país, que era o governo socialista e que tinha ali muito interesse aplicado. Em virtude da sua ausência, seus argumentos não foram considerados e então o parecer vencedor naquela votação da corrente maioritária, que era favorável aos contraceptivos, foi apresentado ao Santo Padre. Acontece que Paulo VI, atento à vontade de Deus, recolheu os dois pareceres, tanto da corrente maioritária quanto da corrente minoritária, e passou por um longo período de oração. Depois desse intenso período de intercessão e discernimento, o Papa Paulo VI toma aquela que seria a sua decisão mais importante, que muitos teólogos hoje consideram que foi a sua própria paixão, que foi a publicação da encíclica Humanae Vitae. Essa encíclica tinha como base o único texto possível para uma posição da Igreja naquele momento, a posição contrária aos contraceptivos. E aí você me pergunta, Heitor, o que isso tem a ver com a teologia do corpo? Isso a gente vai descobrir semana que vem. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo também alguns textos que ajudam na compreensão desse momento histórico e que foram também base para a elaboração desse roteiro. Também deixo a recomendação e o agradecimento ao pessoal do perfil Teologia do Corpo Brasília do Instagram, que foi de onde surgiu uma inspiração para esse apanhado histórico. Eles produzem um conteúdo extraordinário e eu quero muito poder contar com eles para parcerias futuras. Até semana que vem!